No olvides suscribirte a nuestro canal. Entonces, algunas compañías trabajan con una estrategia de desarrollo hasta la producción. Entonces, empiezan desde la conceptualización de targets, de blancos de geología, para que se pueda encontrar los recursos minerales, para que se pueda hacer los sondajes y determinar los recursos. Entonces, desde un área que usted sabe que el terreno es favorável para que você encontre ouro, outros bens minerais, você estabelece um endowment ou um potencial de distrito, disto se vai a um potencial que uno já lo pode tocar e já lo pode quantificar, uma determinada roca, uma determinada formação geológica, e isso se denomina Blue Sky Intangible. E aí, depois disso, se empieza a etapa de sondagens e de perfurações e muestreo, e aí se empieza a delinear o recurso, que esse valor se declara a las bolsas de valores. Depois disso, teremos a etapa de engenharia, que é onde se declara a reserva, que efetivamente é o que se pode produzir. Então, um ciclo básico desde de operaciones sería una fase de definición de los blancos con la geología, después se hace la exploración, ahí se hace la geología de detalle y se van a analizar las muestras, las leyes, y eso se va a una base de datos. Después se hace el modelo geológico de los recursos, se hace la estimación de los recursos, se hace el trabajo de cálculo de reserva, que es efectivamente cuando se puede producir, y ahí se entra en una etapa de producción, y ahí son dos etapas que proceden después de la producción, la recuperación ambiental y análise financiera del proyecto. Entonces, cuando usted impulsiona la recuperación ambiental y ela te trae más retorno para la empresa, usted puede volver a hacer este ciclo. E isto se vai adentro do processo durante toda a vida da mina. Então, para que você mantenha este ciclo vivo em las operações, em las companhias de mineria, há que comunicar-se com o mercado, com as bolsas de valores, e há que comunicar-se com os inversionistas. Então, para isto estão os códigos internacionais de recursos e reservas, que para que se tenha um processo ético e uma comunicação uniforme de los resultados são aplicados. Há um organismo internacional que se chama CRISCO, que é o Comitê para Relatórios de Recursos e Reservas, e aí há comitês locais, de países nacionais, que participam deste comitê e utilizam o mesmo processo. Basicamente, os três pilares desse tipo de instituição são a transparência em la comunicação, os reportes e as informações têm que ser claras e sem ambiguidades, a materialidade, toda a informação que é relevante deve estar disponível, e a competência que esses reportes têm que conter, que basicamente demonstram que os profissionais são registrados em instituições nacionais e que seguem a um código de conduta e têm competência para reportar e evaluar os minerais que são qualificados. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.